Tem alguns carros que custam tão caro que é difícil você tentar entender o que faz alguém pagar tanto num carro. E essa é a minha missão hoje, tentar te explicar o que faz alguém pagar 423 mil num SW4. Será que vale a pena? Será que não vale? Acompanha a avaliação e roda a vinheta. Para você que chegou aqui agora no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e também não esqueça de deixar seu like e o seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo e caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu vou fazer essa avaliação para você. E claro, não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para avaliação. Bom, para começar, essa versão aqui, a versão Diamond, é a versão topo de linha antes da GR Sport, que é a versão esportiva desse carro. E da versão Sport ele traz esse visual diferentão em relação às outras versões do SW4 aqui no Brasil. Então o que tem de diferente aqui em relação às outras versões é aqui o desenho do farol com esse DRL aqui dividido em várias áreas, a grade um pouco mais estreita, nada de cromado e o para-choque com design mais esportivo. Então quando você vê esse carro de frente, você vai ver que realmente ele é bem diferente dos outros SW4. Vindo aqui para a lateral, a gente tem essas rodas diamantadas de 18 polegadas e pneus Bridgestone de todo terreno. Então esse carro aqui é um carro realmente um todo terreno, você consegue colocar ele na estrada, fazer uma viagem tranquila, usar na cidade e principalmente colocar ele em estrada de terra, que é o lugar onde ele mais se dá bem. Outro detalhe importante dessa versão é que você pode ver, ele tem essa pintura bicolor. Então tem a cor da carroceria com o teto em preto, repetindo a tonalidade aqui no retrovisor. Padrão do carro, tem alguns detalhes cromados aqui na lateral, já para puxar um pouquinho mais de requinte, esportividade na frente, requinte na lateral. E vindo aqui para a traseira, a gente tem esse spoiler traseiro que mais uma vez remete um ar mais esportivo, essa lanterna em LED aqui que tem esse detalhe em preto brilhante que une as duas lanternas, bem destacado aqui a versão Diamond, e os para-choques com esse recorte aqui como se fosse uma saída de ar. E aproveitando que a gente está aqui na traseira, vamos falar aqui de porta-malas. Tem a abertura elétrica, tem essa sirene chata, parece caminhão dando ré. Mas pensando aqui em espaço, se tiver com 7 lugares aqui nessa posição, são 180 litros de volume. Se rebater os dois bancos, nesse molde aqui, ó, rebatendo os dois bancos, a gente fica com 500 litros de volume no porta-malas. O que é um pouquinho mais prejudicial para o espaço aqui da bagagem é que ele tem aquele baixo relevo ali onde seriam para poder apoiar as pernas dos passageiros traseiros. Então se você colocar muita bagagem lá para o fundo, vai ficar difícil chegar lá e pegar. Mas fora isso, espaço suficiente para você colocar ou passageiro ou bagagem para poder fazer sua viagem. E por falar em espaço, bora mostrar lá dentro como que ele é. Aqui no interior a gente primeiro precisa começar falando sobre a ergonomia do veículo. Então a gente tem um banco aqui com regulagem elétrica, consigo levar ele para frente, para trás, consigo mexer na inclinação, tem uma posição boa. Tem aqui o volante, tem regulagem de altura e profundidade. Isso daqui para você daria uma ideia de que você consegue achar a posição de dirigir facilmente, mas não é bem verdade nesse caso. Primeiro porque aqui, por ser um carro numa posição mais elevada, mais cadeirinha, você precisa ficar mais próximo dos pedais para que você tenha uma boa posição aqui do volante. Você viu aqui na movimentação, ele está todo voltado aqui para mim, então para eu dirigir e ficar numa posição, eu ainda estou longe, ó. Para ficar numa posição certa, eu teria que ficar aqui, ó. Essa seria a posição de dirigir correta. Só que para você dirigir nessa posição com a perna muito flexionada, chega uma hora que cansa. Então fica um pouco difícil de você achar uma posição que você fique confortável ao ponto ou de não cansar as costas, porque você tem que ficar vindo para frente para alcançar o volante, ou para não cansar as pernas porque você está próximo demais. Chegou uma hora que eu, por opção, eu preferi cansar meus braços e as costas, ficar na posição mais confortável aqui para as pernas e lutar aqui no volante. E de volante, lembrando que esse carro aqui tem direção hidráulica, então já tem uma direção que é um pouco mais pesada do que outros carros que trazem assistência elétrica. Então, em questão de ergonomia aqui, é um ponto que não é muito legal. Falando de acabamento, na porta, plástico, painel é plástico, couro só na região de apoio de braços assim,
assim como acontece aqui no banco. Ponto positivo para alguns, para outros não, é que o couro aqui é couro natural, não é couro sintético. Então, para quem precisa de um acabamento mais premium, esse daqui é um acabamento nesse sentido, mas para quem pensa do ponto de vista mais ecológico, couro sintético faria mais sentido. Então aqui é um ponto mais de questão de conceito, de culturas, do que você acha melhor. Também aproveitando que a gente está aqui na porta, a gente tem todos os controles dos vidros elétricos, travamento de porta e de vidros, a gente consegue rebater aqui o retrovisor, através de botão, e a regulagem elétrica dele. E também mostrando que a gente está aqui na porta, a gente tem aqui na parte inferior o alto-falante e na superior o tweeter do sistema de som premium da JBL. Esse é um ponto positivo desse carro, o sistema de som dele é muito bom, só que não tem nenhum lugar que informa qual que é a potência desse sistema de som. Então a gente sabe que é muito bom, tem subwoofer lá no porta-malas, mas a potência exatamente não tem como informar. E aproveitando só nessa posição, mostrar esses botões aqui. Então, passar um geral deles, mas tem alguns botões que são curiosos. Aqui o botão de assistência de estacionamento, que eu posso ligar ou desligar. Aqui o botão para ligar e desligar a abertura do porta-malas. Tem aqui o botão para realmente abrir o porta-malas. Um botão do sistema de câmeras 360. Esse botão aqui é para acionar a limpeza do filtro DPF. O carro faz de maneira automática, mas por algum motivo ele não faz a limpeza, ele vai te dar uma notificação de que você precisa acionar ele manualmente. E tem esse botão aqui, Idle Up. Esse aqui é o botão talvez mais curioso desse carro, porque esse botão Idle Up, como esse carro é feito na Argentina e ele é comercializado em muitos locais que são frios, esse botão aqui é como se fosse um afogador. Então você com o carro, você acabou de ligar, está muito frio, você aciona esse Idle Up, ele vai subir a rotação do carro para esquentar o motor mais rápido e você consegue atingir a temperatura de trabalho mais rápido e por consequência você consegue esquentar aqui o ambiente no ar-condicionado de maneira mais rápida. Isso faria sentido se não fosse um outro botão aqui dentro. Vem dar uma olhada. Aqui a gente tem um botão de ventilação dos bancos. Então, dos bancos da frente, isso aqui eu consigo ligar a ventilação dele. Só que como é ventilação, a intenção aqui é resfriar os bancos. Então se a gente tem um carro que ele é mais preparado, digamos assim, no conceito de um aquecimento, pensando que você precisa esquentar ele, faria sentido a gente ter um botão de aquecimento de banco também, não só de ventilação. Então isso é um pouco contraditório. Faz sentido em regiões quentes esse botão e faz essa função aqui na verdade, e faz sentido em regiões frias o aquecimento ali do veículo mais acelerado. Então tem para os dois gostos aqui, mas faria sentido também um aquecimento de banco para esse carro. Agora, aproveitando que está com a visão mais ampla, vamos falar aqui da posição de dirigir. A gente tem esse volante aqui multifuncional, tem aletas aqui para trocas de marcha de maneira manual, e aqui embaixo uma alavanquinha do controle do piloto automático dele e limitador de velocidade. Então, apertando aqui eu faço acionamento, aqui eu aciono ele, faço seto, e aqui eu regulo velocidade para cima e para baixo. Para ligar limitador eu tenho que apertar e segurar, apertando e segurando eu escolho e faço a limitação de velocidade. Importante para quando você não tomar multa, você consegue programar, por exemplo, o local máxima de 90, você limita a velocidade de 90 por hora e consegue seguir. Lembrando que esse carro aqui no piloto automático, ele é adaptativo, então ele acelera e freia de acordo com o carro da frente, consiga modificar aqui a distância por aqui, e eu tenho a função aqui para auxílio de saída de faixa. Só que ele consegue te ajudar quando você está saindo de faixa, ele vai tremer o volante e corrigir o posicionamento, só que ele não faz curvas automáticas, então acelera, freia, mas na hora de fazer curva, quem precisa fazer curva é você mesmo. Então esse é um ponto importante a se ressaltar. Um pouquinho mais acima aqui, esses botões são os botões do computador de bordo, então eu faço os controles por aqui, aqui eu aciono a função, aqui eu volto no computador de bordo para a função anterior, e aqui também tem o botão de voltar. Então posso acionar por aqui essas funções. E do lado esquerdo eu tenho os controles do sistema de som. Então volume, adiantar e trocar uma música ou estação de áudio. Aqui se eu apertar e segurar ele vai mutar o sistema de áudio dele. Posso mudar as funções, por exemplo, do Apple CarPlay para rádio AM, FM. Tem aqui os comandos de voz e para atender e desligar uma chamada. Volante bem completo, ele tem o revestimento em couro aqui com a costura branca, e na parte superior ele é mais liso aqui, o mesmo padrão de acabamento que a gente encontra aqui no console central. Então aqui a gente tem um acabamento
Parece um marmorizado, um mármore escuro, mas é plástico, dá um ar mais requintado para o carro, tem um acabamento aqui em um aço escovado, o mesmo padrão aqui da alavanca de câmbio, é um visual realmente mais premium, é bem legal, o que é interessante. Mesmo padrão então do volante e aqui no console. Aproveitando que a gente está nessa região, nessa versão a gente tem o carregador de celular por indução, ele fica aqui posicionado bem nessa posição e ele fica um pouquinho inclinado, como você pode ver. Problema é que ele não tem muito bem um freio aqui muito eficiente. Então, dependendo de onde você esteja, se vai trepidar, o celular pode sair voando aqui, você pode derrubar o celular para o lado. Mas é um ponto que você precisa prestar bastante atenção. Caso não queira carregar por indução, a gente tem uma saída USB de tipo padrão aqui. Aqui a gente também tem uma tomada do tipo 12 volts para você usar com adaptador. Aproveitando a mesma posição aqui, a gente tem auxiliar de descida em rampa e aqui a chave seletora de tração. Então, quando ele está com tração 4x2, fica somente na dianteira, tração alta, consigo colocar 4x4 para velocidades altas, para locais mais escorregadios, para estrada de terra, por exemplo, e aqui uma 4x4 reduzida, que é para o trabalho mais específico do off-road desse carro mesmo. Subindo aqui, a gente tem os controles do ar-condicionado, ele é de 2 zonas, motorista e passageiro consegue controlar individualmente. E um pouco mais acima, sistema daquele central multimídia desse veículo. É de 8 polegadas, tem espelhamento de celulares Android e Apple sem fio. Ela tem um funcionamento bom. O problema é quando a gente está no GPS aqui, ó, para você mudar de função só na setinha. Tem carros mais baratos que só de você arrastar na tela você consegue mudar, nesse carro aqui não. Então, fora isso, a interface é boa, ela não tem muito delay, consegue funcionar bem. E entre as funções aqui dela, indo às funções do veículo em si, eu tenho controles de configurações, eu consigo mexer em algumas características do carro, posso customizar algumas questões de som, posso ligar e desligar a bip de volume, porque se você liga, fica bem chatinho, olha, ó, faz bastante volume, barulho, então eu prefiro deixar desligado. Posso mexer nas configurações do sistema, então, e algumas configurações do veículo também, como o sistema aqui de assistente de estacionamento. Consigo regular qual é a distância, qual que é o volume desse alerta. E por falar nisso, aproveitando essa posição, a gente tem aqui o sistema de câmeras 360 desse carro. A resolução é bem ruim, na verdade. A gente tem aqui a câmera traseira, ela é bem pixelada, a gente não tem uma resolução muito boa, e principalmente à noite a gente não consegue visualizar bem o que está acontecendo, em ambiente de chuva também. Ponto positivo só para o lado aqui do 360 mesmo, que você consegue ter uma boa visualização do que está acontecendo, mas sem muita resolução. Consigo mudar também aqui, ó, da visão total para a visão só da câmera traseira. Dá para ter uma melhor noção. Olha como estão os veículos aqui, bem pixelado, não é uma câmera muito boa, mas dá para você usar para o que você precisa em manobras. E para finalizar esse console central, não tem como não falar dele. O famoso reloginho digital aqui dos carros da Toyota já virou característica, então permanece nesse carro aqui. E, como eu falei, acabamento na parte superior, todo em plástico, couro só na parte frontal aqui, que a gente tem esse porta-luva superior, e nessa lateral do console, que é o mesmo padrão dos bancos. Aproveitando para falar dos bancos aqui, como eu falei, tem o revestimento em couro natural. Ele tem uma boa ergonomia de apoio lateral, ele tem essa região aqui que te apoia bem na coluna na hora de fazer curvas. Ele é macio, ele é bastante confortável. O problema mesmo é para o motorista aqui ficar nessa briga com o volante. Então, acabamento bom, boa posição. E aproveitando que está nessa posição, falar aqui desse console, ele tem 3 modos de condução. Tem o modo Eco, Normal e Sport. Eles mudam bastante a característica de funcionamento do carro, você vai conseguir ver isso comigo mais detalhadamente na hora do test drive, como ele fica diferente em cada uma dessas funções. E também eu consigo ter esses botões aqui, o botão para poder desligar o controle de tração e o bloqueio do diferencial traseiro. Então, bem completo. E para falar também aqui do teto solar, que nesse carro não tem. Então, 423 mil num SUV grande, que você não tem teto solar. Então, são vários itens assim que a gente acaba sentindo falta nesse carro, e esse aqui talvez seja um dos mais presentes. A falta do teto solar pega bastante. E aproveitar que a gente está falando de espaço e tudo mais, vou mostrar para vocês aqui o banco traseiro. Falando aqui na traseira, para mostrar o acesso para a terceira fileira de bancos, tem uma alavanca aqui na lateral, que quando você vira,
aí pega no banco da frente. Então, na posição que eu tô aqui para dirigir, eu não conseguiria mexer no banco para ter acesso aqui na última fileira. Então, eu teria que vir aqui na frente. Joguei o banco para frente e aí sim ter acesso. Um outro problema aqui, ó, o cinto vem do teto, o cinto do meio. Então, para eu entrar aqui para o banco traseiro, eu teria que subir, passar por debaixo do cinto e aí sim chegar na fileira traseira. É uma baita manobra, não é tão fácil, por isso que para criança lá atrás é mais fácil, eu não vou me atrever a ir lá. Mas agora aqui sentado a posição é boa, o banco ele é mais alto, eu consigo fazer uma posição bem de cadeirinha mesmo, então não é uma posição que durante um longo tempo minha perna vai cansar, pelo contrário, uma posição bem boa. Posição em relação à lombar aqui também boa, e o que é interessante é que se você olha no console central, não tem saída de ar-condicionado, porque nesse carro em cima, é aqui em cima. Então, para eu fazer o acionamento do ar-condicionado da região traseira, eu tenho que vir aqui, acionar a velocidade, e ó, ar na cara. Isso, na verdade, é bem mais eficiente do que o ar-condicionado vindo do console, porque até o ar vir lá de baixo e me refrescar é mais difícil. Aqui na posição voltada para o rosto, eu consigo ter uma sensação de resfriamento mais rápida e mais confortável. Desse ponto aqui eu gostei dele. Aí, olhando para isso, eu já nem ligaria tanto para o teto solar panorâmico se eu estivesse aqui atrás. Lá na frente faz falta sim. Questão de acabamento, mesmo padrão da parte da frente, então plástico na parte superior, couro no apoio de braço com a iluminação aqui. E um outro detalhe aqui é que se você estiver sozinho no carro, você não quer usar o porta-malas, fez compra, tá com uma sacola, não tem onde pendurar, você pode vir aqui, ganchinho, pendura aqui, coloca a sacola aqui atrás e você não precisa se preocupar com mais nada. Então, ponto positivo, consigo posicionar aqui, consigo colocar uma sacola sem que ela fique caindo aqui, sambando aquela garrafa de refrigerante que entra debaixo do banco, fica uma bagunça. Aqui isso não acontece. E mais, a gente tem também aqui duas saídas USB-C para carregamento de celulares. Aqui, em teoria, deveria caber um celular enquanto está carregando, mas ele é bem raso. Então, ou seu celular precisa ser bem pequenininho, ou você usa aqui para colocar moeda ou qualquer outra coisa, menos um celular. Agora, para mostrar para vocês, depois de tudo isso que vocês sabem do carro, visual, acabamento, espaço interno, como que ele anda, como é que ele se comporta no uso no dia a dia, vou mostrar para vocês um test drive. Bora lá. Aqui o SW4 Diamond, como nas outras versões, vem com mecânica turbo diesel de 204 cavalos e 50,9 kg de torque. Isso é um ganho em relação às versões mais antigas de 2021 para trás, que tinha 177 cavalos e 45,9 kg de torque, mais ou menos. Então são praticamente 15% a mais de potência, porque esse carro ele passou por uma reprogramação, uma recalibração e ganhou uma turbina maior. Então ele ficou mais potente, é um carro mais com desempenho melhor do que ele tinha no passado. Além disso, o que é interessante é como é o comportamento dele, seja aqui na cidade, seja na estrada. Porque esses 50,9 kg de torque deixam ele com uma sensação de um carro muito forte. Então, quando você precisa pegar uma subida íngreme, quando você precisa acelerar com um pouquinho mais de vigor, ele responde bem. Só que se estiver no modo Eco, olha só como ele fica bem lento, ó. Ele te passa toda a sensação de carro de SUV diesel pesadão, que te dá força, só que ele não tem um desenvolvimento de velocidade da forma como você esperaria. Isso no modo Eco. Agora, para fazer a mesma coisa no modo normal, olha a diferença. Acionar o modo normal aqui, modo normal, a diferença. Você viu que o comportamento já foi muito de um carro mais ágil, mais rápido e com uma resposta do acelerador mais rápida. Quando eu jogo no modo Sport, a diferença é ainda mais absurda, ó. Ele acelera bem rápido, então é um SUV que você consegue aproveitar o melhor dos mundos dele, andando da maneira mais econômica, da maneira como ele foi realmente programado para andar no modo normal, ou numa maneira mais esportiva, você consegue curtir ele, seja na cidade ou seja na estrada. Mas um outro ponto bom de falar desse carro aqui é com relação ao conforto. Mesmo ele sendo um SUV grande, montado sob chassi, tendo uma posição de dirigir bem alta, é uma combinação de fatores que talvez faria você andar num carro que chacoalharia muito, que seria um carro que balançaria, que fosse
que tivesse uma instabilidade natural, como era mais comum dos SUVs mais antigos. E nesse carro aqui não, ele tem uma calibração de suspensão muito boa, então você pode andar com ele nas ruas mais mal pavimentadas possíveis, que você vai ver que o carro ele tá absorvendo bem esses impactos, ele tem um pneu borrachudo, e você consegue passar em locais assim de uma maneira muito tranquila, que se fosse com outro carro você não conseguiria. Tem carro que você vai pegar uma rua mais esburacada, você tem que andar bem devagarinho, tem que reduzir bastante a velocidade para você não sofrer tanto do quanto você não sofre com esse carro. Então, amortecimento é muito bom, então isso já te dá uma boa ideia do quanto ele é eficiente na terra. Você vai andar em locais buracados, vai andar em lugares mais de asfalto imperfeito e vai andar de uma maneira muito tranquila. Esse é um ponto bem legal desse carro. O que para mim deixa a desejar nesse carro são os itens que fariam dele um carro mais premium, como por exemplo o piloto automático dele, adaptativo. Primeiro que a gente só consegue acionar esse piloto automático quando o carro está em velocidades um pouco mais altas. Estou aqui a 25 por hora, por exemplo, se eu for acionar, eu não consigo, ele não ativa. Eu preciso passar em torno de 30, 40 km por hora para ele fazer o acionamento. Então vamos tentar aqui aumentar um pouco a velocidade. 37 ele acionou. Então eu vou colocar a velocidade máxima aqui de 50 por hora. Vamos ver. Aqui ele está acelerando, vou colocar a menor distância possível do carro à frente e ele está mantendo aqui a velocidade. Vou aumentar um pouquinho mais para dar essa ideia, que o principal ponto aqui para mim ele é um carro que ele tem piloto automático adaptativo, mas ele não contorna curvas. Então isso já é um decréscimo em relação a veículos que já têm essa tecnologia por carros muito mais baratos do que ele. Mas o problema maior para mim é que isso não é uma questão somente aqui do SW4, é um sistema da própria Toyota, que o piloto automático adaptativo, quando o veículo reduz para uma velocidade em que os demais carros vão parar, então ele está reduzindo a velocidade, está freando porque o trânsito está parando, ele simplesmente desliga o sistema. Então, abaixo de 25 por hora, ele vai simplesmente desligar, falar para você retomar o controle do veículo e frear. Para um carro de 420 mil, no caso 423 mil, para mim ele deveria ter um sistema mais caprichado nesse sentido. Mas, fora isso, ele tem um sistema que te ajuda, tem um alerta de frenagem à frente, tem o sistema que vai te dar o alerta de ponto cego. Mesmo ele não tendo a possibilidade de fazer o contorno de curvas, ele tem o auxiliar de permanência em faixa. Então, com ele acionado, caso você esteja deslocando o veículo numa posição sem dar seta, ele vai tremer o volante aqui e vai corrigir. E em questão de airbags, ele tem 7 airbags, tem frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista. É um carro bem equipado, mas para o preço dele deveria ser melhor. Aqui um exemplo aqui do sistema de piloto automático adaptativo. Não estou segurando no freio, a velocidade está baixando. Deu alerta porque eu tenho que retomar o controle. Ele poderia frear e no momento que eu precisasse acelerar novamente, ele retomasse a função. Então nesse ponto, para mim, ponto de melhoria. Mas no mais, a questão de conforto, um acabamento interno até que é bem bacana, o quanto ele é gostoso de dirigir, talvez esse seja um ponto que pouca gente aborda, para você ter um carro que tem essa combinação de um carro 4x4, pesadão, mecânica diesel, um conjunto todo focado mais para ser um carro voltado para o fora de estrada, o quanto ele é bom de dirigir na cidade. Talvez seja o maior mérito desse carro aqui, que você consegue aproveitar ele realmente em todos os terrenos. Bom, eu te prometi no vídeo que ia tentar te explicar o que faria alguém pagar 423 mil reais nesse carro aqui. Você com certeza deve ter ouvido que esse carro aqui é importado, então já fica na sua cabeça que por ser importado ele já seria um pouco mais caro. Mas aí eu também vou ter que mudar esse seu pensamento, porque ele é importado da Argentina. Sendo importado da Argentina, ele tem isenção de imposto. Então, ser importado não é um motivo para ele custar tão caro. E andando, te mostrando todos os detalhes desse carro, o que justifica ele ser tão caro, primeiramente é o público dele, que é um carro bastante nichado, assim como tem, por exemplo, clientes de Land Rover Defender, como tem clientes de Mercedes classe G, então é um público muito específico. E esse carro aqui ele se encaixa nisso, um carro de um nicho específico de pessoas que quer um carro que esteja extremamente robusto
que te ofereça a condição de você fazer tudo com o carro sem ter que se preocupar que o carro vai dar defeito, que o carro não vai ser capaz de fazer algo. Esse carro aqui realmente ele consegue fazer praticamente tudo, ele só não sobe em parede porque a parede é reta, mas se tivesse um pouquinho de inclinação ele subiria. É um carro que consegue te oferecer uma condição de segurança, status e poder que outros carros de outras categorias ou de preço semelhante não conseguiriam te oferecer. Por isso que ele custa tão caro, por isso que desde quando esse carro é vendido no Brasil, ele vende mais de 1000 unidades por mês. É um volume muito bom, um volume que até, se for pensar em outros modelos, tem carro que não chega no volume desse carro aqui de vendas. Custa muito, mas vende muito também e tem um público fiel. Mas e você? Se você tivesse 423 mil reais, investiria no SW4 nessa versão Diamond ou escolheria algum outro modelo do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!